Bem, vamos agora para o último bloco do nosso programa, que conta com a participação do Martin Mackler, cosmólogo do CBPF, do Ricardo Campos da Paz, professor de evolução da Unirio, e da Cláudia Russo, do Instituto de Biologia da UFRJ. Cláudia, vamos retomar uma coisa lá que falávamos antes do intervalo. Nós estamos num quadro novo, crescendo aí para uma expectativa de vida dos 100 anos, eu espero chegar lá, faço vontade aí para isso. E isso quer dizer, então, que também, além da medicina, nós estamos com um processo de evolução ainda da nossa espécie? Com certeza, com certeza. Quer dizer, o ser humano manipula do jeito, né, que pode, que consegue, que às vezes calha de... Mas a gente certamente faz ainda parte desse processo de evolução biológica, né, que gerou tantas espécies e que vai gerar e que está gerando ainda muitas outras, né? Nesse momento, tem novas espécies sendo originadas, né, na natureza, novas espécies surgindo, né? Quantas existiriam? Vocês têm uma noção assim do que Olha, existe? Isso varia de pesquisador para pesquisador. Espécies descritas pelos sistematas, que são as pessoas que descrevem as espécies, né? A gente tem cerca aí de 2 bilhões de espécies. Mas a estimativa do que a gente não conhece é uma estimativa difícil, né? Seria o equivalente da gente... Espécies aí, quando nós estamos falando, são animais, insetos, coisas, estamos também no vegetal, está valendo tudo. Espécie biológica, né? E aí seria, estimar o que a gente não sabe, seria uma estimativa do tipo daquela probabilidade que o Martin estava falando, né? De qual é a probabilidade de ter vida em outro planeta, né? É uma coisa que a gente não sabe, porque a gente não tem informação suficiente para isso, justamente, né? E uma coisa, Ricardo, e só lembrando que se a gente tem 2 milhões de espécies e ainda com possibilidade de ter mais, isso é talvez 1% do número de espécies que houve ao longo desse tempo todo. Ou menos, a quantidade de espécies né? distintas é realmente gigantesca. Né? É enorme a quantidade que já foram, e pode ser enorme. A quantidade das que virão. Um costume se dizer, poxa, quando a gente investigar melhor a nossa Amazônia, vai surgir na espécie Amazônia, animal, vegetal, muita coisa nova. Que a Amazônia é sempre citada, por essas estimativas de biodiversidade, é sempre citada. O que tem na Amazônia que a gente não conhece? É muita coisa, é uma vastidão de coisas. Quantos pesquisadores estão estudando a Amazônia? Pouquíssimos, comparados com outras regiões muito menos diversas do planeta, né? Como a Mata Atlântica mesmo, né? E a gente encontra espécies novas na Mata Atlântica o tempo todo. Então, na Amazônia, pode ser... Então, se a gente tem 2 milhões de espécies descritas, né? Algumas estimativas falam em 5 milhões, outras falam em 10 milhões, outras falam em 50 milhões de espécies, né, que existem no planeta e que a gente só conhece 4%, né, que seriam as 2 milhões. E normalmente a gente está centrado na gente mesmo, só fala, né, da espécie humana. E nesse aspecto da espécie humana, Ricardo, me ajuda aqui, nós somos também tentados a achar que somos os melhores, exclusivos, já vimos que de longe estamos. Até que ponto essa nossa cultura, o nosso conhecimento, que a Cláudia remonta até para o aumento de expectativa de vida, ela também tem uma influência social, de costumes, de hábitos. Eu vou citar como exemplo essa questão da gente ter que viver a 2 para sustentar os nossos herdeiros. A Cláudia dizia que é importante reproduzir. A gente podia reproduzir, mas quem que ia cuidar do bebê, dar de mamar, ficar junto? Então, essa tendência de ficar junto, de não transar com o irmão, esses conceitos, até que ponto a evolução pesou nisso? Então, existem vários trabalhos, né, discutindo a questão da monogamia, por exemplo, né, em diferentes grupos. E, na verdade, da mesma maneira que essa questão da consanguinidade em determinadas relações, isso é explicado também por esse mecanismo de seleção natural em diferentes grupos, né? Então, dependendo do cenário evolutivo que você tem, dependendo das condições que você tem no momento, interessante, em termos evolutivos, formar pares, e às vezes não. E às vezes o que tem se mostrado em estudos mais recentes é que aqueles grupos que a gente achava como ícones da monogamia, na verdade, não são, né?
Na verdade, sempre que houver uma possibilidade, tanto o macho quanto a fêmea, eles buscam acasalar com outros grupos, isso aumenta a variabilidade, isso faz parte do processo também. Então, a própria monogamia, ela, na verdade, ela é muito mais uma exceção do que uma regra, especialmente em mamífero, né? Se estima que 3% das espécies de mamíferos sejam monogâmicas, né? E mesmo essas, quanto mais se estuda, mais se descobre que eles tanto escapam para lá e para cá, né? Vige, isso aí já dá uma discussão bem mais complicada. Eu vou pedir auxílio aqui da cientista. Como é que se pode ver isso? Quer dizer, esses conceitos de amor, essas que eu estava falando, então não faz tanto sentido, assim, não tem nada a ver com a evolução, é isso? De amor a ver com a evolução? Não, eu digo amor no sentido... De cuidado parental, por exemplo, que você estava falando, né? Assim, tem espécies que têm como estratégia de vida, né, a produção de muitos filhotes. Então, por exemplo, o Ricardo estava falando, né, bactérias. Bactérias têm milhares de gerações, né, por uma unidade muito curta de tempo, né? Então, produz muito filhote. Aí, de repente, uma linhagem aí vai conseguir sobreviver. Os humanos já fazem parte de uma outra estratégia, que é a produção de poucos filhotes, mas cuida muito bem deles. Tá certo? E aí é uma outra estratégia que a gente chama de estratégia K. E a estratégia das bactérias é a estratégia R. E todas as espécies têm um lugar ao sol aqui dentro dessa grade, né, de estratégias de R até K. Então, o cuidado parental é importante mais para essas espécies que produzem menos filhotes, né, mas que cuidam muito bem desses filhotes para que esses filhotes consigam crescer, reproduzir e passar os genes adiante, né? Nas bactérias não é a produção de muitos e aí de repente um ou outro sobrevive, mas o importante é que em ambas as estratégias você tenha produção e renovação através da reprodução, né, de prole, dos filhotes, né? Então, de certa maneira, você está concordando que alguns hábitos são decorrências desses processos evolutivos. Quer dizer, ter um filho que não pode, né, que nem às vezes a gente vê um animal, já nasce, já fica de pé e sai andando. Isso. No caso nosso é impossível. Né? E Os chimpanzés, né, quer dizer, bem próximos, né, os nossos parentes mais próximos no mundo animal e biológico são os chimpanzés. Esse chimpanzézinho aí com poucos dias ele já nasce, vai, anda, tá lá se agarrando no pelo da mãe, quer dizer, o filhote humano, né, o filho humano, já leva mais ou menos 1 ano aí até chegar uma possibilidade de viver parecida, né? Alguma coisa. Até mais não, mas eu digo assim, até atingir esse estágio bem inicial da vida dos chimpanzés, né? De 2, 3 dias de idade, até andar e tal, deixa falar. eu aproveitar essa coisa, aqueles que mais condenam por motivos religiosos o processo da evolução e o Darwin, essa mistura com o macaco é para lá de comprovada, a gente não tem que temer nada disso não, né? Essa mistura com o mistura macaco, de eu digo origem, assim, é mistura de origem, né? Quer dizer, a nossa origem em comum. Vir do macaco, muita gente acha um absurdo. Sim, Na verdade, isso aí não tem muito jeito, não. Houve algumas tentativas, até dentro do mundo científico, no início do século XX, de tentar colocar o homem um pouco à parte dessa história, colocando os grandes macacos como tendo uma origem separada, né? O Darwin mesmo, na verdade, ele pensou numa origem a partir da África, desses grandes grupos de gorilas, chimpanzés. Depois houve um pensamento de tirar o homem, como se o homem de fato fosse uma coisa diferente daqueles grupos, mas especialmente a partir da década de 60, e aí com descoberta de fósseis, e aí agora com técnicas de análise genética e tal. Então, isso aí consolidou essa ideia de que nós somos de fato próximos, especialmente dos chimpanzés, né, dos bonobos, né, que são um grupo próximozinho ali. Bem, até agora o Martin estava aqui quietinho, a questão da cosmologia é meio à parte. A gente podia ter um processo de evolução também desse universo desconhecido, ou seja, estrela morre, estrela nasce, separa, vira outra coisa. Podemos falar em algo semelhante no universo? Certamente. Se você entende a evolução como um processo de mudança, né, não vamos falar evolução de seleção natural, mas se a gente entende a evolução como uma mudança, não tem sombra de dúvida que o universo passou por uma evolução.
E é interessante até fazer essa analogia, porque a gente consegue, quer dizer, quando a gente fala que o universo está em expansão, que ele foi diferente, que ele era mais quente, não é uma teoria, não é só um pensamento. A gente tem um conjunto de evidências que são observadas. E é que nem os fósseis, a gente encontra restos, vestígios de animais que eram diferentes dos animais que existem hoje. A gente encontra no universo vestígios que vamos chamar de fósseis, de uma época remota do universo, onde a temperatura era diferente, onde os elementos químicos eram diferentes. Então a cosmologia ela consegue, digamos, redesenhar um pouco da história do universo através desses fósseis que são observados no universo, com métodos astronômicos. Bem, nós já estamos perto do fim. Antes de fazer uma rodadinha final rápida, eu vou deixar com vocês o nosso endereço www.tomeciencia.com.br, porque lá tem uma seçãozinha chamada Saber Mais, onde a gente vai relacionar livros ou sites onde vocês podem se aprofundar nesse assunto, por indicação deles que estão aqui. Eles dão para a gente esses elementos, a gente coloca lá para vocês poderem aprofundar mais. E aí a rodada de fogo final. Para encerrar, Ricardo, o que é que a gente gostaria ou precisaria saber mais? Eu acho que é importante entender mais sobre o processo evolutivo, que não é uma coisa tão difícil de se pensar assim, mas é um pensamento realmente transformador, né? À medida que a gente entende o tanto que a gente está inserido dentro dessa biodiversidade, a gente repensa a biodiversidade e a gente acaba repensando sobre a nossa própria origem e o quanto a gente pode contribuir para manter isso, porque na verdade a gente veio disso tudo, né? Cláudia, sua finalização qual é nesse sentido? Eu concordo com o Ricardo, né? Eu acho que essa parte do entendimento do processo evolutivo é muito importante e em termos de querer saber mais, né? O que eu queria mesmo é que os conceitos básicos de evolução fossem mais universalizados, né? Nas escolas, nas universidades. Eu vejo esse ensino de evolução muito concentrado em poucos centros de excelência, né? Que nós temos aqui no Brasil e que tem... E você acha que ainda há muito preconceito no caso? Ainda tem muito preconceito, ainda tem muita gente que está com o pé atrás de aceitar esse tipo de coisa, como você falou, que nós vemos dos macacos, etc. Bem, Martin, cabe a você o fecho, então, com essa visão do que a gente precisa saber mais. Bom, na verdade tem muitas coisas que a gente precisa saber. Apesar de a gente ter ganho uma compreensão fantástica do universo no último século, tem questões fundamentais. Do ponto de vista aqui mais pertinho da gente, falando em vida, como é que são os planetas? Alguns anos atrás, você só conhecia os planetas do nosso sistema solar. Hoje são centenas de outros planetas em outras estrelas. Quer dizer, qual é a distribuição dos planetas? Tamanho, distância ao Sol, quão parecidos podem ser com a Terra? Um outro problema muito interessante é a questão da composição do universo. A gente sabe hoje que cerca de 96% do universo são feitos de algo que a gente chama, por ignorância, de matéria escura e energia escura. Mas o que é isso? Então, grande parte dos esforços na pesquisa tem se voltado para determinar o que é essa componente. Ou talvez não tenha energia escura, matéria escura, a gravidade é diferente do que a gente imagina. Então, essas aí são algumas das questões básicas e tem muito esforço sendo feito para responder essas perguntas. Bem, encerramos então com essa máxima. Conhecer, saber mais. E esse espírito é o que marca o nosso programa. Conhecer mais, tomar ciência das coisas. E é com esse espírito que nos despedimos e aguardamos vocês no próximo programa. Até lá!